Beleza, vamos nessa. Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês o básico das várias formas de investir no Tesouro Nacional, com foco na montagem de uma carteira de longo prazo para que você possa viver de renda e parar de desperdiçar a sua vida trabalhando para as outras pessoas. É importante conhecermos essas ferramentas do Tesouro porque é a forma mais segura da gente começar a investir. E o segredo do sucesso nos investimentos não é buscar sempre os maiores rendimentos, mas sim aprender a não perder dinheiro. Então, vamos ver qual é a forma mais segura da gente começar a construir o nosso patrimônio antes da gente se aventurar na renda variável. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao Quase Rico, o canal que tem o único objetivo de colocar mais grana no seu bolso, porque se você não nasceu rico, muito provavelmente você não vai ficar rico. Mas aqui a gente vai te ajudar a ficar quase. Agora, vamos falar dos principais tipos de tesouro para você construir a sua carteira diversificada. Vamos falar do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA+, e do Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Educa+, a gente não vai falar aqui porque não é o objetivo do canal, ele tem uma outra finalidade, a gente pode voltar nesse assunto em um vídeo específico, se vocês acharem pertinente. E não vamos falar do Renda+, porque ele é uma ferramenta simples para ajudar aquelas pessoas que não sabem nada de investimento a começarem a construir o seu patrimônio e preparar a sua aposentadoria. Foi uma iniciativa muito bacana da equipe do Tesouro, mas você que está aqui nesse vídeo pode até não saber nada hoje, mas busca saber. Você é aquela pessoa que vai preparar a sua própria carteira para construir a sua própria aposentadoria com conhecimentos básicos. Então, essa ferramenta também é simples demais para você. Por isso, vamos focar nesses três tipos principais. Então, começando pelo começo. Vamos falar do Tesouro Selic. Ele é o mais simples de todos os três. O Tesouro Selic é uma aplicação onde você vai colocar o seu dinheiro e simplesmente ela vai te render a taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país. Então, o Tesouro Selic, ele vai te ajudar a colocar o seu patrimônio para começar a render sem você precisar de muito conhecimento. Você não precisa nem conhecer sobre um conceito básico do Tesouro Direto, que é a marcação a mercado, porque ela tem pouquíssima influência no Tesouro Selic. É difícil você conseguir ganhar ou perder dinheiro com o efeito da marcação a mercado nesse tipo de tesouro. Outro fator importante é que ele tem liquidez diária. Você pode retirar o seu investimento a qualquer momento. A única coisa que você tem que tomar conta é que quando você coloca o seu dinheiro, é importante que você deixe pelo menos um mês para de fato ter o rendimento do seu dinheiro. A partir desse primeiro mês, a qualquer momento que você retirar, você vai receber proporcional aos dias em que ele ficou investido, sempre acompanhando a taxa. Se a taxa Selic subir, ele começa a render mais, se a taxa Selic abaixar, ele começa a render menos. Porém, quando você tirar o seu dinheiro, é importante saber que você vai ter que pagar uma taxa de imposto de renda. O imposto de renda, nessa modalidade, trabalha com a tabela regressiva, começando em 22,5% e indo até 15%. É a opção mais segura. É impossível você perder dinheiro no Tesouro Selic. Por isso, se você não sabe nada, comece por aqui. E um último fator importante sobre o Tesouro Selic é que, por mais que a maioria das pessoas com conhecimento utilize ele como uma forma rápida de guardar um dinheiro que está ocioso e que você pode precisar no futuro curto, ele tem opções com vencimentos variados. É importante que você sempre pegue o vencimento mais longo, porque, por acaso, se você deixar o seu dinheiro lá e não retirar e ele chegar no vencimento, quando você retirar vai pagar o imposto de renda. E aí, se você quiser colocar de novo, você vai novamente inserir aquele dinheiro lá e vai ter que pagar imposto de renda novamente. Se você colocar o seu dinheiro em um título de vencimento mais longo, você pode tranquilamente deixar o seu dinheiro lá e não se preocupar com isso. Se você carregar ele até o vencimento, no final você vai acabar pagando menos imposto. Cabe dizer que esse imposto de renda é sobre o lucro e não sobre o montante final. Por isso eu disse que não tem como perder dinheiro. Então, ainda que você pague a maior taxa de 22,5% por ter deixado pouco tempo, são 22,5% em cima do que ele te rendeu. Então você sempre vai ter algum rendimento. Mas e o Tesouro Pré-Fixado? Aqui a coisa vai ficando um pouquinho mais complexa, mas ainda é bem simples, não precisa ficar preocupado. O Tesouro Pré-Fixado é uma opção onde você tem uma taxa inicial de rendimentos e essa taxa vai ficar fixa até o vencimento do ativo. Então você vai comprar e vai receber aquela valorização até o final, de modo que
Quando você investe, você tem como colocar numa calculadora de juros compostos, fazer a opção do seu rendimento e saber exatamente quanto você vai ganhar no final. Você vai colocar o seu dinheiro lá e tenha certeza exatamente de qual montante você vai ter no final. O imposto de renda desse tipo de tesouro é exatamente igual ao Selic, segue a mesma tabela regressiva e você também só paga sobre o lucro que você teve ao retirar o seu dinheiro no final da aplicação. Porém, aqui não basta apenas escolher a aplicação mais longa, como no Tesouro Selic, e quando você achar que precisa do seu dinheiro, você tira. Essa é uma opção para aquele dinheiro que você tenha certeza que você não vai precisar mexer ao longo de todo o período do título. Porque se você retirar esse dinheiro antes do vencimento, você vai ter que entender um pouco mais de marcação a mercado. É possível até você fazer dinheiro com isso, você especular, digamos assim, com o Tesouro Nacional, porque a gente vai entender quando for falar de marcação a mercado mais adiante nesse vídeo. O que você precisa saber agora é: faça a aplicação no Tesouro Prefixado quando você tiver certeza que não vai mexer nesse dinheiro. Se você tem dúvida, deixa no Tesouro Selic, que é mais fácil de você não perder dinheiro. E é isso aí. Como eu falei, é um pouco mais complicado, mas não tem mistério nenhum. Agora, vamos para o Tesouro IPCA+. Esse é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão ver também que é fácil. Os investimentos no Tesouro Nacional são todos muito simples. Por isso eu disse no início do vídeo que é por onde você deve começar. O Tesouro IPCA+, ele tem uma taxa composta. Ele tem o mesmo componente do prefixado, ou seja, ele é IPCA mais alguma coisa, né? IPCA mais 5%. Significa que ele vai te render o IPCA mais 5%. Esses 5% não mudam. Mas o IPCA, que é o nosso índice básico para a inflação, ele pode mudar e vai mudar com o passar do tempo. Portanto, tem um pouco da característica do Tesouro Selic de você colocar o seu dinheiro na aplicação e a taxa de rendimento dessa aplicação se alterar com o passar do tempo. É um composto de uma taxa pós-fixada com uma taxa pré-fixada. Aqui no IPCA+, você também precisa entender de marcação a mercado se quiser tirar o seu dinheiro antes do vencimento. Então ele também é uma opção, assim como o Tesouro Prefixado, para que você coloque o seu dinheiro que não vai precisar. Aquele dinheiro que vai ficar parado lá até o vencimento do título. Já sobre imposto de renda, não tem mistério, a mesma coisa que os outros títulos. Tabela regressiva, respeitando os mesmos prazos, respeitando os mesmos percentuais, começando em 22,5% e terminando em 15%. O IPCA+, é ideal para aquele dinheiro que você quer guardar para um futuro, não está muito preocupado se vai ser o rendimento mais eficiente que você vai conseguir no mercado, mas você quer garantir que pelo menos esse dinheiro vai estar protegido da inflação. Se você não mexer, todos os três tesouros têm o mesmo risco, que é o risco do governo. Você está emprestando dinheiro para o governo. Então, a menos que o governo quebre por completo, você vai receber o seu dinheiro no vencimento. Tá bom, mas você entrou na sua corretora e viu uma outra coisa. Espera aí, esses tesouros têm um tal de cupom semestral. O que é isso? Cupom semestral não altera a forma como o tesouro funciona. Vão ser os mesmos tipos que eu expliquei aqui. Porém, o tesouro com cupom semestral significa que esse rendimento que você tem, em vez dele automaticamente se somar ao montante e você só resgatar tudo ao final, esse rendimento vai sendo recebido a cada 6 meses. Então ele vai te pagar esse cupom de juros a cada 6 meses. É uma opção que foi criada pela equipe do Tesouro, principalmente para quem não está na fase de acúmulo, mas já está na fase de viver de renda. Para o objetivo desse canal, que é ajudar as pessoas a criarem as suas carteiras para viver de renda, não é uma opção tão interessante. Se você for utilizar uma das 3 opções que nós mencionamos, utilize a opção normal, sem o pagamento de juros semestral. Porque se você ainda não conhece muito e está no início, muito provavelmente você não vai ter um valor expressivo, nenhum conhecimento para usar esse valor e realocar ele de maneira eficiente. É mais fácil você usar a opção comum e deixar esse dinheiro rendendo lá e pegar ele no final do vencimento do título. Tá bom, mas e a tal da marcação a mercado? Se eu não quiser segurar o meu título pré-fixado ou o meu título IPCA até o vencimento, como que eu devo saber se eu estou ganhando dinheiro ou se eu estou perdendo dinheiro? Marcação a mercado é um efeito simples de entender. Eu vou usar o Tesouro Prefixado
prefixado e vou fazer algumas simplificações, vou explicar de uma forma não tão certa dentro da teoria, mas de uma forma que vocês entendam e consigam aplicar na prática esse conceito. Quando você compra o tesouro prefixado, aquela taxa de retorno que você vai ter, ela foi definida de acordo com a taxa de juros do nosso país. Portanto, você vai comprar aquele tesouro, vai receber aquela taxa, mas a taxa de juros pode se alterar. Como eu falei, o seu investimento não muda. Para você vai ter no final aquele valor que você já projetou quando você comprou o título. Porém, as pessoas novas que forem entrar vão achar para esse mesmo título taxas de rendimento diferentes e vão pagar um valor diferente por esse título. Não é simplesmente você coloca o dinheiro lá e recebe a taxa. Você está comprando um título do Tesouro. O título tem um valor, pode ser 200, 300, 400 reais. Você consegue entrar com menos dinheiro porque você não precisa comprar o título inteiro. Você pode comprar frações desse título. E vai funcionar da mesma maneira se você tivesse comprado o título inteiro. Você pode, inclusive, todo mês comprar algumas frações e acumular títulos completos. O segredo aqui está onde? Quando essa taxa se altera, o valor do título também se altera, porque existe uma dinâmica em que o título prefixado, o valor do título, tem que atingir R$1.000 na data do vencimento. Então, se um título inteiro está custando R$300 daqui 2, 3 anos que for o vencimento desse título, ele tem que atingir os R$1.000. Então, essa taxa e esse valor são calculados para se equilibrar e chegar nesse valor no final do título. Então, se você comprou um título a uma taxa e de repente a taxa de juros do país começa a cair, é natural que as pessoas comecem a encontrar taxas menores para esses títulos. Com isso, o valor do título vai subir, porque se a taxa é menor e no vencimento você precisa que ele valha R$1.000, o valor inicial dele precisa ser maior. É uma matemática simples. Se a taxa do país começa a subir, os juros vão subindo, essas taxas vão aumentando e o valor do título vai caindo. Por isso que é possível você perder dinheiro. Se você comprou o título com um rendimento, ele tem um valor real, seguindo aquele rendimento. Mas os juros do país começam a aumentar, o valor do seu título na marcação a mercado vai cair. Se você segurar ele até o final, você está bem, você vai ter aquele rendimento. Mas se você quiser vender agora, o valor atual do título pode ser menor do que o valor projetado. Talvez menor até do valor do que você pagou. Imagina que você pagou R$500, estava uma taxa X, essa taxa dobrou. Se você está com o título há pouco tempo, é muito provável que o valor atual na marcação a mercado vai estar menor do que o que você pagou. Ao mesmo tempo, se você puder entender que o Brasil está num momento em que os juros estão estagnados e a tendência é de uma queda alta de juros num curto prazo, você pode utilizar isso a seu favor. Você compra os títulos de renda fixa, o prefixado ou o IPCA, e aí quando essa taxa se alterar, o valor do título vai subir e aí você vende. Porque muitas vezes, dependendo de como essa taxa de juros variar, você pode, digamos assim, já ter um rendimento de 80% a 90% do que esse título vai te render 2, 3 anos antes dele vencer. Então não vale a pena você continuar carregando esse título. Você pode pegar esse dinheiro de volta e investir em outra coisa. É uma forma de potencializar os seus rendimentos. Exige um pouco mais de conhecimento e exige um pouco mais de calma. Não é a forma correta de utilizar essa ferramenta, mas é uma possibilidade de ganho. Já para o Tesouro IPCA+, se você olhar, às vezes você pode ficar confuso, porque você pode ver o valor de um título na marcação a mercado valendo mais de R$1.000. Mas como é que é isso? Vou perder dinheiro? Não. É porque no caso do título IPCA é a mesma lógica. O título estará valendo R$1.000, mas R$1.000 corrigidos pela inflação. Então, se você vai olhar R$1.000 daqui a 3 anos, não é exatamente R$1.000. Tem que calcular a inflação agindo sobre esse dinheiro. Por isso que ele é um pouco mais difícil de calcular, mas você acha calculadoras com facilidade que conseguem te dizer o valor real do seu título na marcação a mercado e o valor que ele deveria ter. Então é fácil tomar essa decisão de se desfazer ou não de um título do Tesouro Nacional visando a marcação a mercado.
Por isso eu expliquei com prefixado, porque é um valor mais redondo, é mais fácil da gente colocar um exemplo aqui no vídeo. Tá bom, agora que você já entendeu o básico, vem aquela pergunta: e qual deles é o melhor? Vai depender da sua estratégia. Você quer o quê? Alocar uma parte da sua reserva de emergência? Usa o Selic. Prefixado e o IPCA pode fazer você perder dinheiro, porque você pode precisar da sua reserva de emergência, vai ter que tirar naquele momento, e se a marcação a mercado estiver desfavorável para você, você vai ter que perder aquele dinheiro, porque é uma reserva de emergência. Por isso a gente sempre indica que não coloque mais da metade da sua reserva de emergência em qualquer tipo de aplicação. Pelo menos metade da sua reserva de emergência tem que estar na conta corrente, debaixo do colchão, tem que estar de uma forma que você pegue com facilidade esse dinheiro. Principalmente se você não é um indivíduo com muito dinheiro. Porque quanto mais dinheiro a gente tem no nosso país, mais fácil é conseguir crédito a taxas convidativas. Se você tem pouca grana, você vai passar por um aperto. O mercado é normal, o tesouro ele pode fechar, nos finais de semana é fechado, ele pode fechar por outros motivos. Você pode ficar sem conseguir pegar aquele dinheiro e ter que se endividar tendo uma reserva de emergência pronta. Então, o ideal é que a sua reserva esteja fácil acesso. Ah, minha reserva é um montante grande, eu não imagino que eu vou precisar dela toda de uma vez. Beleza, a reserva tem a ver com a sua renda e com seus custos fixos. Então, ela vai ter volumes variados de acordo com a pessoa e a gente sabe que as emergências são mais ou menos parecidas. Uma emergência médica vai ter um valor parecido para todas as pessoas. Então, se você quiser deixa no Selic. Você consegue de um dia para o outro ter o seu dinheiro de volta. Se você quer só proteger o seu dinheiro da inflação, você coloca no IPCA. Se você quer ter a certeza de um valor X numa determinada data. Eu já sei que eu preciso daqui a 2 anos de tanto dinheiro. Você coloca no prefixado, porque não tem o risco de você ter menos do que aquele dinheiro. Se você coloca no Selic, se você coloca no IPCA, ainda que você calcule que vai ter esse dinheiro, se a taxa Selic abaixa, se a inflação do país abaixa, você vai ter um rendimento menor, vai chegar lá e vai faltar dinheiro. Então o prefixado seria o mais ideal. Para uma carteira diversificada para longo prazo, é interessante que você varie. É interessante que você tenha, por exemplo, um pouco no prefixado, um pouco no IPCA. Por quê? As taxas de juro e a Selic têm um equilíbrio de acordo com a inflação. Por quê? A inflação e a taxa Selic estão sempre se regulando uma com a outra para ajudar a manter a inflação do país controlada. Então é interessante porque você tendo títulos diferentes, você pode aproveitar oportunidades diferentes. Se, por exemplo, a inflação do país dispara e as taxas de juros precisam aumentar para segurar essa inflação, muito provavelmente o seu tesouro prefixado vai perder valor. Mas o seu tesouro IPCA, que também vai perder valor, vai te render mais porque a inflação aumentou, ou seja, o IPCA aumentou. Então o seu rendimento naquela aplicação vai aumentar. Então você se protege desse evento que vai afetar negativamente uma aplicação sua, mas vai afetar positivamente outra. Se há um cenário inverso, é exatamente a mesma coisa que acontece, só que inversamente. O seu tesouro prefixado vai se valorizar e você consegue fazer um ganho na marcação a mercado, enquanto o seu tesouro IPCA vai desvalorizar, enquanto o seu tesouro IPCA vai ter uma taxa de retorno menor, porque aquela taxa fixa se mantém, mas a taxa do IPCA vai reduzir se você tiver uma queda de inflação no país. Então, o ideal é que você realmente equilibre a sua carteira e pense nos objetivos de cada ativo. Não tem ativo melhor e não tem um ativo pior. Nesse caso que a gente está falando, tem apenas 3 ativos do Tesouro com funções diferentes. Por isso, eu tenho mais 2 colocações antes de você sair desse vídeo. A primeira delas, é óbvio, é um merchan. A gente tem que pagar as contas, né? Vocês querem investir o dinheiro de vocês e eu preciso ganhar o meu para investir o meu. Mas eu vou fazer isso ajudando vocês a ganhar mais dinheiro. Já falei em outros vídeos meus sobre a importância da renda extra para potencializar o nosso acúmulo de patrimônio. Por isso, eu vou deixar uma indicação de um curso excelente para vocês aprenderem a empreender no digital e fazer dinheiro nas suas horas livres. Além disso, a segunda colocação muito importante é, se você não entendeu o que eu falei sobre essa parte de diversificação, sobre criar os objetivos para a carteira e os objetivos de cada ativo dentro de uma carteira balanceada que vai fazer você conseguir viver de renda no futuro, eu vou deixar aqui um card de um outro vídeo meu onde eu explico do zero, para quem não sabe nada, como entender a estrutura de uma carteira e como estruturar uma carteira diversificada.